Um, dois, três. Café com sal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, em sua terceira temporada. Vocês veem que a gente está com um visual completamente diferente, como já é de costume em cada temporada nova que a gente faz. E olha como o tempo passa, né, gente? Foi ontem que a gente começou, já estamos na terceira temporada, isso graças à audiência e ao carinho de vocês que nos acompanham e sabem que esse é o podcast que fala de carreira, de liderança e de empreendedorismo. A gente agradece sempre os nossos apoiadores, um abraço especial ao Daniel Pfefferbaum e sua turma e o pessoal da Life Mix, que fazem bebidas funcionais, ou seja, que cuidam da tua saúde e do teu bem-estar. Todo mundo já sabe que lá em casa só dá Life Mix. Hoje eu estou degustando um suco de laranja, tem ômega 3, tem DHA, tem tudo que você precisa, como eu disse, para o seu bem-estar e para a tua saúde. E por trás dessa turma toda, você tem nutrólogos, nutricionistas, médicos, gente com PhD em nutrição para trazer, como eu disse, o melhor produto para sua mesa. E a gente agradece também o nosso outro apoiador, que é o pessoal da Venturos, do Venturos, na verdade. Um abraço para o João Maia e para a Mariana Ventola, esse centro de inovação e desenvolvimento 100% brasileiro, que fica localizado em Campinas, em Manaus e em Atlanta, nos Estados Unidos. Como eu sempre digo aqui, vocês já sabem, é surpreendente interagir com o Venturos e também entender que eles estão presentes no nosso dia a dia em inúmeros aspectos. Como eu sempre falo, a gente quando faz compra no cartão de crédito, o software daquela maquininha tem dedo do Venturos. Quando você faz compras muitas vezes dentro de um aplicativo ou interage com o aplicativo de algum negócio, você tem tecnologia do Venturos. Vai tomar uma vacina, a visão computacional do Venturos é que olha a qualidade dos insumos daquela vacina antes de entrar no teu corpo. Então deem uma olhada em www.venturos.org, que são de fato um instituto dedicado a inovar tecnologicamente o teu negócio. Ok, pessoal? Vocês nos acompanham nas redes, vocês sabem, a gente está tanto no Spotify quanto no YouTube. Nossa audiência crescendo, e a gente agradece vocês, e também os cortes super especiais, tanto no Instagram, quanto no TikTok, e também no LinkedIn, porque a gente é muito B2B também por aqui, tá bom? Hoje, como não podia ser diferente, a gente tem um super convidado, aí nesses episódios iniciais aí da terceira temporada, que vem do mercado de Venture Capital, ele é partner, sócio, da Fisher Venture Builder. Eu estou com o Daniel Oelsner Lopes. Daniel, um prazer te receber aqui no Café com Sal. A gente vai falar muito desse teu setor. Vocês sabem, a gente toda semana traz alguém de um setor diferente e nos aguça muito a curiosidade de entender do ambiente de Venture Capital no Brasil e a maneira como você enxerga os negócios e participa deles. Obrigado por ter vindo. Vai ser um prazer bater esse papo contigo, Daniel. Poxa, brigadão, Fábio, todo mundo aqui da produção. Prazer estar compartilhando nossa experiência, o que a gente tem feito e o que tem acontecido no mercado. Imagina, obrigado você pela tua presença. Tenho certeza que vai ser uma aula para todos nós. Me conta uma coisa, conta um pouco melhor da Fisher Venture Builder, porque eu sei que ela tem um quê de Venture Capital um pouco diferente, um olhar diferente. Explica um pouco para a gente como é que funciona isso. É isso mesmo. Então, na prática, a gente está criando esse novo modelo de negócio que é Venture Building, né, que é você ser um cofundador serial de startups. Ou seja, que você criar uma fábrica de startups e a Fisher é a empresa que executa esse modelo de negócio. Então, paralelo ao que você fez referência de Venture Capital é o investimento em startups, em tecnologia, mas para antes de os negócios, as startups receberem o capital de risco, que é Venture Capital, elas precisam acontecer, serem criadas e começarem a ser desenvolvidas as companhias. Então, essas atividades de criação, montagem de time, desenvolvimento de produto e da tecnologia é a atividade central de Venture Building, que nada mais é do que construção de negócios, só que negócios exponenciais e de tecnologia. E vocês é curioso curioso e super interessante esse modelo que vocês têm do builder, né, da construção conjunta do negócio, mais do que investimento em si. Porque quando a gente olha, por exemplo, o mercado de private equity, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque você que é o especialista. E de venture capital, uma das fundamentais diferenças é que no private equity, primeiro, aqueles business não têm o capital aberto, mas eles já estão, de certa forma, provados, já se provaram pré-investimento. Há uma solidez inerente àquilo, senão nem o investimento teriam. Quando a gente fala do venture capital puro, né, você tem um potencial naquilo. E mercados claramente de potencial hoje, um dos principais é
o de tecnologia. O fato de vocês serem uma venture builder é antecipar e trazer um pouco da solidez que às vezes o private equity tem para esse ambiente do potencial, é isso? É diminuir esse gap ou solidificar num estágio anterior? Então vamos, eu vou compartilhar um pouquinho como a gente fala isso em Boa. casa, tá? Boa. Então, private equity, lá no final da estreia de uma companhia, são negócios mais maduros que ainda têm potencial ou de crescimento ou de geração de caixa. E nessa última pernada desses negócios já de meia idade com potencial, quando o venture capital fizer, o private equity fizer um investimento, ele quer um caminho de saída, seja vendendo o negócio ou tornando ele público no mercado de capitais. IPO e listar a companhia no mercado de capitais. Então esse é o final de uma jornada, tá? Negócio já maduro. A gente chama que esse estágio é de 100 a 1000, tá? 100 a 1000. 100 a 1000. Tem o estágio onde eu tô, que é do 0 a 1, do 1 ao 10. Eu ia chutar de 0 a 100, não. E do 10 ao 100, tá. E depois do 100 ao 1000. Então, a gente também tem uma sopa de letrinhas, investimento pré-seed, seed, Series A, B, C, D, e aí vai o alfabeto. Claro. E esses termos de investimento em letrinhas significa rodada de investimento ainda quando a companhia tem capital fechado. No private equity, um dos caminhos é ela ficar pública e daí ela não é mais de capital fechado, ela é de capital aberto. Então, eu estou contando já lá o final de toda essa jornada, tá? Então, eu tô no extremo oposto. Eu tô pegando empresas que não existem, eu estou no berçário de empresas e estou no infantil e no primário. Sim. Então, eu estou pegando ideias, na verdade, ou eu estou pegando empreendedores que têm energia empreendedora, que você conhece aqui em entrevista, claro, que você vê que é o bicho diferente, que é inquieto, que não para de ver oportunidade de negócios, ou vai construindo e vai tornando a construção um negócio, e eu vou organizando esse processo para ser cada vez mais coletivo, mais rápido e mais eficiente. Ou seja, agregando cabeças e mais cabeças pensantes chegam num resultado melhor. Isso. Até porque, provavelmente, de novo, me corrija se eu estiver errado, esse empreendedor, como ele é ultra curioso e inquieto, há também uma dificuldade, a gente percebe aqui muitas vezes, não só de foco, né, mas assim, de executar. É isso mesmo. Né? O empreendedor nem sempre é executivo. Ele tem a belíssima ideia, ele consegue inclusive visualizar ela pronta lá na frente, ele tem essa facilidade visual, né? Mas tem um caminho a percorrer, botar tijolinho a tijolinho. Essa é a grande contribuição de vocês. Essa é uma delas. Então você está perfeito, que é geralmente o empreendedor, esse cara visionário, um dos perfis, esse cara visionário. E que ele já vê uma oportunidade de negócio, uma transformação no mundo, e ele tem uma inquietude que ele fala, não, eu preciso executar isso aqui. E ele tem uma energia tão grande que ele vai fazendo. Muitas vezes ele não fazendo da forma mais organizada ou mais eficiente do uso do dinheiro ou de construção de time. Às vezes ele não tem também o recurso completo para fazer. Também, tudo isso. Ele não é plenamente formado, né? Esse é um perfil, esse é um perfil. Outro perfil é o cara, talvez até o contrário, que ele tem realmente muita energia e ele sai construindo pequenas coisas, pequenos produtos. E de repente esses produtos começam a ter tração, que é um termo que a gente usa em startup, e essa tração vai levando a ter uma companhia. Então não é incomum, a gente vai cruzando aqui e vão surgindo startups que a gente já vai conhecendo aqui no mercado brasileiro, que é um jovem que criou um produto e de repente esse produto vira uma companhia que está faturando 5, 10 milhões de reais. Mas ele não teve formação, ele tem 25, 30 anos e ele não tem formação de gestão. E daí como ele vai atrair profissionais ou colegas que vão começar a completar vivência em vendas, vivência até na área de tecnologia, precisa de uma tecnologia mais robusta, vivência em atendimento ao cliente, né? Vivência até na evolução de produto, em métodos de construção de produto, porque ele foi um empreendedor, ele criou, digamos, a primeira geração do produto. Pô, como você vai fazer a segunda, terceira, quarta, quinta geração do produto e criar o produto A, B, C, D e E?
Geralmente esse founder não tem essa vivência. E como ele também não tem capilaridade, ele também não Isso. consegue ter experiências além do que ele consegue cobrir. É isso mesmo. Ele é o Né? O starter. repertório é limitado, no bom isso. sentido. Mas é um profissional, uma pessoa muito única. E até mesmo no Brasil é muito difícil ter essa energia empreendedora. É muito. Você sente isso comparativamente a outros mercados? Super. Mas você acha que é o quê? Cultura? Eu acho que tem uma combinação de cultura, no sentido que a gente não é muito tolerante com o sucesso dos outros e com o fracasso dos outros. Tá? Você sabe que isso surge muito aqui. Ó, você de novo, se eu falar uma coisa muito pesada, você fala assim, não, Fabião, você chutou essa bola fora, problema nenhum. Mas o brasileiro tem um quê muito forte de invejoso, né? Ou ele não consegue conviver bem com o sucesso do outro? Eu acho que é isso. A inveja é uma coisa muito pessoal, então não dá pra eu dizer no coletivo. A graduação de inveja. Mas eu acho que a gente não valoriza o sucesso dos outros, a gente busca formas de jogar meio pedra no sucesso dos outros, tá? Então, extremo oposto da nossa cultura, tá? Cultura americana. O cara de sucesso é um star. Tem prós e contras disso, mas ele é reconhecido pela sociedade como um star. A gente vê quase o oposto disso, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente, como consequência, não estimula de você ir lá e tentar e bater a cara. Então a gente tem uma tolerância ao fracasso muito, muito baixa. E qualquer empreendedor, ele vai batendo cabeça. Isso é quase uma coisa secundária ou terciária na vida do empreendedor. Não está dentro da cabeça dele essa questão do fracasso. Ele não vem com isso. A sociedade vai falando para ele sobre isso. Olha só. E a nossa sociedade fala muito de fracasso. E não fala tanto do sucesso. Então isso a gente está falando dos aspectos culturais. Tem uma questão daí, realmente muito Brasil, que leva para um lado, acho que positivo do empreendedor brasileiro, que aqui a vida sempre foi muito difícil, a gente precisa aceitar isso, é uma realidade. E o dinheiro foi muito caro, sempre. Tá? Então também tem um quê de pragmatismo, que é a vida real, que é muito caro arriscar. E que leva a gente a ser conservador com o dinheiro. Tá? Só que onde você não arrisca, você não petisca. Né? Então risco-retorno tem uma relação direta aqui. Então como a gente tem uma mentalidade muito conservadora com o dinheiro, é muito difícil de você falar em apostas em negócio. Você vê, em rodas de negócio. Isso é uma coisa meio recente. A gente falar de empreendedorismo e de você falar de investir num negócio inovador. O que a gente fala aqui sempre é o seguinte, antigamente se alguém falasse que era empreendedor, não é essa coisa perfumada de hoje em dia, que todo mundo com orgulho vai lá e põe no perfil do LinkedIn. Não. Pelo contrário. Não tem carreira. Isso, é perdido. A gente entra na estatística do desempregado. Isso, tinha isso. Tem algumas coisas. Um é o virador, o cara é virador de negócio. Isso. Roleiro. Isso é muito 20, 30 anos atrás. E tem um negócio que a Endeavor fez um trabalho muito, muito importante. É sempre muito legal falar. Que eles fizeram uma ação nos anos 2000 de colocar ou fomentar o termo empreendedor no dicionário. E fizeram uma campanha disso, saiu na Globo, para a gente reconhecer esse termo e começar a falar sobre ele. Porque até então é empresário. A gente não tinha esse entendimento coletivo no Brasil, que o empreendedor é esse starter que vai criando negócios e esses negócios podem ser muito grandes. A gente tinha uma referência só de empresário e uma variação do empresário é o herdeiro. Tipo, o pai sempre é assim, né? Uma geração antes imigrou, começou um negócio pequeno, e a geração seguinte cresceu esse negócio. Essa é a história tradicional dos negócios no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê a família Matarazzo. Isso. Esses grandes nomes. E é lindo, tudo bem. É lindo, essa é a nossa história. Mas gerou uma janela, uma lacuna da gente estimular os starters. Esses empreendedores que quando a gente teve muita imigração, eu
eu venho de família imigrante, essa é a realidade do migrante, teve que construir as coisas do nada. Então a gente tinha muito imigrante no Brasil, no começo do século, antes da virada do século e nos primeiros 50 anos do Brasil, e o imigrante tem que construir a vida do nada. Isso é um quê de empreendedor, tem um quê de empreendedor. E a gente meio que parou um pouco disso, acho que minha leitura pessoal, na segunda metade do último século. E, pô, a gente teve um negócio de mudança cultural agora, nos últimos 20 anos, de voltar a falar disso. Mas acho que já numa versão diferente, muito ligada à tecnologia, que é o contexto que eu estou inserido também. Ou seja, quer dizer, por esse contexto todo, essas variáveis todas que você trouxe, de forma bem completa, que é de fato esses seres são tão únicos e difíceis de encontrar. É por causa desse contexto todo. Isso. Agora sim, voltando um pouco na linha do tempo, você, sócio lá da Fischer, você precisa ter um repertório profissional e pessoal para pegar esse cara, essa pessoa, pela mão e falar assim, tua ideia é fantástica, claramente, mas a gente tem, né, uma pluralidade de caminhos para ir e eu te aconselho a gente seguir por tal e tal caminho e vamos formar juntos aí um squad que vai fazer isso acontecer. Para você estar nessa posição, ao contrário do empreendedor, você tem que ser passado por algumas estradas na vida, né? É isso, né? É isso, é o que o rabino faz, o padre faz, o outro faz. É assim, né? Para chegar a dar conselho para os outros, alguns calos a gente precisa criar. Queria entender um pouco antes da gente entrar nessa questão da tecnologia, porque eu adoro também, de onde vieram esses teus calos. Porque o aporte que você traz para esses caras é muito grande. Isso é inestimável, esse valor. Né? Na verdade, ele é estimável, ele pode ser em equity, ele pode ser, enfim, participação na empresa, enfim, há inúmeras formas de precificar isso. Mas de onde vem a tua formação? Porque também, Daniel, você não deve ter nascido e falar assim, eu vou lá na frente, eu brinco sempre aqui, né, naquele livrinho que você recebe das profissões quando você é criança, não tinha nenhum escrito Headhunter, foi o que eu fui fazer, claramente não tinha, nem provavelmente, né, o de Venture Builder, como é o teu, né? Onde você construiu essa tua persona e essas tuas experiências e estradas como executivo para chegar hoje a ser sócio desses negócios? Poxa, que legal. Desculpa Ótima essa pergunta. volta toda. Não, mas até faz refletir, né? Assim, eu nunca talvez pensei dessa forma, mas acho que tem uma questão assim, antes da parte profissional tem a parte pessoal, né? Então, como eu contei, meu pai é imigrante, chegou aqui praticamente do nada, tem uma questão um pouco particular. A gente é de família judia, mas meu pai nasceu em Angola e morreu em Angola até os 15 anos. Minha avó, a mãe do meu pai, fugiu da Alemanha, conseguiu fugir para Portugal, casou com meu avô Lopes e foram fazer a vida na colônia em Angola, o que já é um pouco empreendedor do meu avô de tentar construir uma coisa em Angola. Lá estourou a Guerra Civil e meu pai com meus tios tiveram que fugir quando meu pai tinha em torno de 15 anos, a segunda fuga da minha avó. Nossa, verdade. Voltou, fugiu de novo de guerra, se estabeleceu um pouquinho em Portugal para fugir, mas encontrou um lugar de paz e tranquilidade no Brasil. Isso acho que é uma parte importante que mais recentemente eu vim digerindo, né? Sim. Que década foi isso também? Isso foi 64. Bom, muita coisa aconteceu aqui também em 64. Então, o Brasil estava em transformação. Mas o fato é que, assim, minha avó reconstruiu a vida pela terceira vez e praticamente do zero. E isso fez muito parte, naturalmente, da vida do meu pai, mas da minha infância. Então, a gente tinha uma condição, felizmente, já ok, mas muito de imigrante, qualquer coisa valia e você tinha que dar muito valor para as coisas que você tinha, porque estavam começando a acontecer na vida do meu pai e da minha mãe. Minha mãe já nasceu no Brasil, mas também filha de imigrantes que fugiram da Alemanha, também construíram a vida do zero. E como a minha mãe é filha única, ela só viveu cercada de imigrantes alemães, só sabe a primeira língua é alemão, minha mãe só falava alemão com minha avó. Então essa realidade de imigrante estrangeiro foi totalmente presente na minha infância. E com valor central que assim tudo que a gente tinha era para a nossa educação.
É impressionante como essa história e quanto o aporte desses antepassados, que muitos a gente nem conviveu, Sim. ficam impregnados na gente, né? Eu fui descobrir isso, não descobri, mas solidificar isso em terapia, né? Que é a questão do legado, né? Porque chega numa certa idade, você começa a pensar nisso. Quando você é molecão, você não tá muito preocupado com E a gente tá tocando outro dia, a gente é pai, né? Pai já há um tempo, e daí você já vê a responsabilidade de transmissão, e daí leva a você repensar quem você é, porque quais são os valores que você quer transmitir, né? Exatamente. Então, meus filhos me ajudaram muito e repensando tudo isso. Por isso que eu estou meio que contando, porque... Então, tem um quê da história da minha família, de que reconhecer do estudo, número 1, e de aprender, e tem um quê também de sempre ter um pouco de desapego no que você tem, porque você tem que reconstruir tudo de novo, tá? Acho que isso apesar... Ou fugir, né? Ou fugir. Espero que não, nunca mais, mas ir reconstruindo as coisas, né? Sempre é uma realidade. Mas uma coisa que é muito diferente para mim e da minha família é que praticamente todos acabam sendo muito conservadores com dinheiro. E eu fui já sempre um pouco desapegado, acho que no sentido que como eu tinha uma cabeça assim, o pouco que eu tenho é tudo, o que sobrar eu posso investir e vou buscar sempre formas de investir. E isso começou muito cedo para mim. Eu sempre tive interesse em negócios, mesmo assim já vai do ginásio, assim, é sempre uma coisa já que nessa época. já eu não conseguia ter o espaço de empreender, assim, fui tentando, mas não havia esse espaço na minha casa porque a gente era muito conservador, então eu já via um pouco desse estímulo cultural de não ir para o risco. Claro. Mas então eu sempre fui estudando outros negócios e negócios familiares, é uma coisa de outras famílias e sempre conhecidos que as famílias tinham negócio, sempre foi um assunto que sempre me despertou a entender como essa história de desenvolvimento dos negócios. Mas, por exemplo, você consumia livro, comia Sim, jornal o tempo inteiro, isso mesmo, então era aí que você bebia dessa fonte, até porque naquela época era o que tinha. Jornal, já lia jornal, a gente lia jornal desde os 10 anos, a área de negócios que eu pegava, Pequenas empresas, grandes negócios, também, não, sim, minha mãe comprava para mim essas revistas, eu tinha muito interesse em entender sobre negócios, é realmente ilimitado se você pensar, mas principalmente o caderno de negócios e tudo que eu tinha acesso, eu tentava aprender sobre isso. Então por isso que eu fui fazer administração de empresas. O que aconteceu, e até meio que sortes no azar, eu tive que trabalhar cedo para pagar a faculdade. Eu tive um primeiro emprego num banco de investimento que eu odiei no primeiro ano, mas me deu uma certa estabilidade financeira. Para eu arriscar e falar, cara, eu vou sair, já fiz uma bolsinha aqui, eu consigo já pagar mais uns 2 anos de faculdade aqui. Vou sair e vou achar uma outra coisa mais legal. Isso no segundo ano de faculdade. E eu tive uma sorte que eu consegui um estágio na Oracle, que na época o que a gente chamaria de Big Tech de hoje. Sim. Só que ninguém conhecia. Isso foi isso mesmo. Grande figura. Aí em 99. E daí eu consegui falar, ó, eu não conheço a empresa, não sou um cara de tecnologia, estou aprendendo aqui, e eu sou um cara mais de negócios, e então eu quero ir para a área de negócios. E eles me colocaram numa área de consultoria, mais ainda na parte de negócios. Como se tivesse uma área de consultoria de negócios, de estratégia dentro da Oracle. Estratégia, não vendas. Não vendas. Tá. Mas o que a gente fazia? Lembra, 99 é o boom do .com, internet. Onde foi criada a Vila Olímpia, em São Paulo, que não era nada. E lá, aqui do lado, a chácara Santo Antônio. E eu brinco que a Oracle, com algumas outras empresas, eram as que estavam pumping the bubble, que estavam inflando a bolha, vendendo a tecnologia e viabilizando, na verdade, todo o desenvolvimento tecnológico daquela época. Então esse pequeno time que a gente chama de squad, é um time que tinha uma metodologia de fazer os business cases dos projetos.com. Toda a parte de negócio caía para a gente. Enquanto toda a parte de desenvolver arquitetura tecnológica e realmente desenhar, eu brinco o bits and bytes, daquelas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas, a equipe técnica ficava do meu lado. Ou seja, já era uma fábrica. É uma fábrica ali. Então eu tive muita sorte na primeira
onda tecnológica, de estar sentado com os caras animais, assim, realmente PhD, assim, eles montando, tipo, por exemplo, não tinha carrinho de compra. O cara tava codando o carrinho de compra. Site, a gente sabia fazer um site estático, agora fazer uma navegação que levava para uma transação, fazer um catálogo, estoque, gestão de estoque, integrado ao RP, que é um dos produtos da Oracle, fazer um banco de dados grande, com escalabilidade, coisa que a gente fala hoje, os caras estão desenhando do meu lado há 25 anos atrás. Então eu comecei a entender, quase que empírica, e do lado, como a estrutura de tecnologia, quando a gente fala de sistemas e produtos de tecnologia, ao mesmo tempo que a gente ia modelando. Então eu fui fazendo as duas coisas juntas, eu fiz isso por 2 anos, peguei vários projetos que depois surgiram, um projeto que é o site da TAM, um monte de coisa assim que passava pela Oracle, passava pela gente. E eu fui aprendendo, só que eu trabalhei a faculdade toda nessa loucura. Chegou o meu final da faculdade, falei, putz, cara, aprendi pra caramba, mas não tô aguentando mais, porque eu vivia dupla jornada o tempo todo, tô morto. Quero acabar a faculdade com tranquilidade. Ao mesmo tempo que estourou a bolha.com, falei, puta, o clima tá terra arrasada aqui, deixa eu dar um tempo e aprender o que eu vou fazer. Mas nisso teve uma coisa muito importante, que eu fui picado por essa paixão pela tecnologia, coisas de tecnologia, e empreendedorismo. Porque teve um boom de empreendedorismo americano, e voltar essa história de que você pode, do nada, um menino no computador, ou na garagem, que é a história americana, criar empresas bilionárias. A gente viveu um pouco isso naquele momento. E eu falei, pô, eu quero um dia ter essa chance de ser esse cara, de criar um negócio do nada. Só que daí eu tive a reflexão e falar, pô, eu entendi um pouco aqui, só que eu sou muito tímido, eu era bastante tímido. E para você criar um negócio, tem que aprender a vender e quebrar a timidez. Eu falei, bom, então eu quero fazer um processo de trainee em vendas e em tecnologia para aprender a vender tecnologia. Ou seja, se meteu na fogueira. Me meti na fogueira. Eu consegui fazer isso e participei num programa de trainee numa empresa que chama CEAL, que trouxe código de barras para o Brasil e RFD, bastante inovadora para a época. Foi promovido, veio gerente, foi tudo ótimo, fiz projetos bem legais. Até que em 2004 um amigo de infância me reencontrou, a gente se reencontrou, falou, cara, vamos montar um negócio. Ele já estava começando uma ideia de um negócio, falei, beleza, vou me juntar a você. E aí foi a minha primeira startup, que eu cofundei com esse meu amigo de infância, foi 2004 para 2005, imagina, 20 anos atrás. A gente entrou no mercado de rastreamento de veículos, estava bombando aquela questão, começou o 3G, e todo mundo começar a colocar rastreador no carro, mas principalmente em caminhões. A gente teve uma sorte, quando a gente montou o portfólio, a gente criou um portfólio que tinha um produto importado, que é um rastreador portátil, que é do tamanho de um celular, a pilha. É o primeiro equipamento que tinha um GPS, a pilha, que você podia esconder. Ou colocar em vários lugares, ele ia mudando de mão em mão. E eu fui para a rua com esses produtos, esse é um deles, e a gente começou a ser comprado por transportadoras para colocar o rastreador escondido na carga com um rastreador sobressalente. Porque apesar da evolução dos rastreadores para o caminhão, as quadrilhas foram se aperfeiçoando e continuavam roubando carga. Então as transportadoras precisavam colocar uma isca para continuar um rastreador escondido lá. E eu fui um menino lá, ia nas transportadoras, ia na Fernão Dias, na Dutra e tal, explicava um pouco essa ideia, que na verdade foi um cara de uma transportadora que criou, não fui eu que criei, foi o cliente que criou e me explicou essa necessidade. E comecei daí a contar essa história e a gente começou a ser comprado pelo mercado como rastreador de carga, os meninos do rastreador de carga. Isso assim, os primeiros 6 meses da startup. A gente tinha um contato na Porto Seguro, conseguiu marcar uma reunião lá, e o cara falou, não, eu conheço vocês, já que vocês são os meninos do rastreador portátil, aí tem um projeto aqui na gaveta do Jaime, que é dar um botão de pânico para segurado de vida e saúde, pessoas de idade. Se vocês fizerem isso, se você achar esse equipamento, o projeto é de vocês. A gente foi vasculhar o mercado,
na Europa tinha um produto que fazia exatamente isso. Já estava funcionando, a gente fez uma parceria com suíços, Que loucura. e a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, pegou o projeto da Porto Seguro, fez uma parceria com a Claro, começou a implementar para Porto, adivinha, deu errado. Deu errado. Eu já Por ia quê? falar que fizeram os meninos Por do quê? Botão do Pânico. Por quê? Porque a tecnologia funcionava na Europa, não funcionava no sistema de telefonia do Brasil, que era um Não pouquinho funcionava. diferente. Long story short, a gente falou, quer saber, a gente está com esse projeto na mão, vamos vender a operação de rastreamento convencional, põe um pouco mais de dinheiro, depois a gente consegue também investidor, e vamos desenvolver a gente um celular para criança e para pessoa de idade. Ou seja, o famoso Eu- inquieto. Isso com 9, 10 meses de empresa. Que loucura. Daí a gente vendeu a operação, 10 meses a gente contratou 2 engenheiros de hardware, contratou um engenheiro de software, contratou uma fábrica, estúdio de design, e eu desenvolvi um celular para criança e para pessoa de Ou seja, idade. quem ganhava dinheiro nessa época eram os arquitetos e os advogados. É isso aí. E a gente daí desenvolveu um protótipo em 4, 5 meses, Que um loucura, celular muito rápido. muito rápido. Então, loucura, assim, loucura. Fiquei virado esse tempo. A gente lançou numa feira em 2006 o protótipo funcional. E os varejistas ficaram malucos. A Casa e Vídeo, Fast Shop, Extra. E para você ter uma ideia, o projeto como um todo da Porto Seguro tinha um potencial, sei lá, de 30 mil unidades em 3 a 5 anos. O primeiro pré-pedido de um grande varejista era 20 mil unidades. Olha só. Daí a gente, moleque, falou, não, é isso aqui, Você precisa Vamos tropeçar para... vamos pro varejo. Olha como é. Aquilo que você falou do empreendedor, É, né? O fracasso faz parte do negócio. não, e você evoluindo, E entender que isso faz parte já facilita demais. Né? Só que, obviamente, você só vive na perna ali na hora. é o da sorte pra sorte, né? Então, Assim, exato. Então, o primeiro pedido foi de 20 mil unidades. foi 20 mil unidades. E daí só que a gente tinha um protótipo. Como é que faz? E daí eu Atira fui lá flecha pra e pinta o fábrica, comecei a dar o gás, a gente produziu, a gente lançou, a gente pôs no mercado 5 mil unidades, o primeiro lote. E a gente lançou no Dia das Crianças de 2006, na Fast Shop, Casa e Vídeo. Eu tinha, vários outros varejistas, eu tinha 27 anos. Olha só. E nesse intervalo de tempo, a gente saiu de 5, 6 funcionários para 120, um território de 120 pessoas. Então, o que eu conto que é a exponencialidade de você, da sorte para sorte, eu vivi muito cedo. E toda a montanha-russa que vem depois, que a gente foi buscar investidor. Não tinha mercado de venture capital, não tinha investidor de capital de risco. A gente ia falando com as famílias, com grandes fortunas que tinham já uma noção de investimento em negócio. A gente foi inexperiente, a gente recebeu 3 propostas, a gente não soube como administrar isso e fechar. A gente, mesmo tendo lançado, tendo tração, o dinheiro acabou em 6 meses, eu tive que voltar ao negócio, eu demiti todo mundo e voltar para o rastreador de carga para estabilizar o negócio. Fiquei nisso mais 2, 3 anos até estabilizar. Como foi emocionalmente isso? Foi uma montanha-russa, foi uma loucura, foi uma escola, mas foi muito pesado de me colocar à prova, ver o quanto eu aguentava essa montanha-russa profissionalmente, pessoalmente, mas também ver quem estava do meu lado me apoiando. Foi aí que eu conheci minha namorada, que veio a minha esposa, e ela me acompanhou em toda essa trajetória de equalizar tudo isso e virar a página. Então eu já tinha visto que, foi animal, eu tinha aprendido a criar várias coisas inovadoras, mas a companhia não ia ter sucesso. Então eu precisava encaixar a companhia num lugar saudável para ela. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Isso é importante. É isso mesmo. Então esse foi todo um processo de gestão. E daí eu fui conversando com vários amigos que acompanharam a minha jornada. Sou muito grato a todos que sempre foram me ajudando nesses momentos. E foram falar, Dani, cara, acho que você devia considerar fazer MBA lá fora. Porque você vai ganhar uma bagagem técnica, você viveu tudo de forma empírica até aqui, falta uma bagagem técnica aqui de negócios,
E você repensar a tua carreira. Se você vai voltar a empreender, quem sabe empreenda nos Estados Unidos. Ou se você quer uma vida de executivo, vá ter uma segunda fase de vida de executivo. Até porque muita gente que vai buscar o MBA, e no recrutamento todo mundo te pergunta, né? Essa é a época de ir, devo ir, para onde vou, etc e tal. Você deve ser testemunha disso e imagino, que o ganho do MBA, depois de ter repertório, subido, descido, caído, levantado, etc e tal, é outro. Total. Porque aquele conceito, entre aspas, que te faltava, ou a técnica, ou a academia, você consegue linkar muito facilmente com o que você viveu e levar aquilo para um outro patamar. É muito isso. Né? Tem muita gente que nos ouve aqui, não vai falar assim, putz, eu vou para enriquecer meu currículo, que isso vai ser um pulo. Cara, não é. Não é. É vivência, né? É vivência. É vivência tanto técnica, né, de fundamentos de negócio, até quanto vivência do que ser melhor conseguir tirar proveito. Eu fui para os Estados Unidos, então, tentei tirar maior proveito de entender a cultura americana como cultura e também na parte de negócios. Ao mesmo tempo, você precisava de um respiro, mudar de cenário, Isso. botar a casa em ordem, a casa na cabeça, para depois entender o que você ia fazer dali em diante. E daí eu brinco que eu fiz o full package, né, o pacote completo do MBA, que é fazer MBA e construir de estratégia, porque daí você começa a pôr em prática os conceitos que você aprendeu no MBA. Foi muito, muito bom e que me levou a ter um pouco mais de vida executiva, que eu fui chamado por um grupo familiar que chama Adest, para criar o plano de estratégia deles. Eles eram praticamente uma holding de 8 negócios, bastante industriais, da cadeia de insumos do setor de alimentos e saúde, mas tinha outros negócios bastante diversos. E eles queriam integrar esses negócios e acabar virando o grupo integrado industrial. Um abraço ao Marcos. Nos vemos. Grande Marcos, CEO, e meu ex-chefe, um abraço. E a gente junto, o Marcos que capitaneou essa transformação do grupo, eu junto com ele fui dando esse arcabouço de estratégia para a gente virar o grupo que é hoje a Adest. E daí a gente também fez a profissionalização, o Marcos foi capitaneando isso, e a gente foi, na verdade, dando foco no setor de alimentos e saúde, e eles o Marcos me promoveu e falou, parabéns, agora você também vai ser CFO, você vai organizar a casa, tanto de processos quanto a casa financeira. Né? Então, eu acabei organizando toda a parte estratégica e financeira da Dash, dando condição para ela ser o grupo que é hoje, e me deu muita bagagem, vivência, não só de gestão, mas de pôr a mão na massa, indústria que é muito distante do setor de estratégia e de tecnologia que eu vivia, que é muito mais abstrato. Lá é vida real. Vida real. Laboratório fantástico. Fantástico. Então, eu fui conectando todas essas pontas que cai daí onde a gente está em Venture Building, né? Que poxa, como você consegue não só ver a oportunidade de negócio, mas que esse negócio seja em tecnologia, mas acima de tudo que essa seja uma grande empresa no futuro. E ser uma grande empresa no futuro, fora números, tem um quê hoje pesado de propósito? De mudanças estruturais no mundo e na sociedade. Nossa, isso. Perfeito, Fábio. Assim, acho que quando a gente fala de tese, ideias, são coisas meio abstratas, mas a questão central é se tem um problema grande para ser resolvido. E no mundo super dinâmico em transformação que a gente está, e nem é mais um clichê, porque é verdade. Antes era clichê, agora não para de surgir grandes problemas. Sim. E problemas felizmente grandes no Brasil, que é um país grande, mas regionalmente grandes ou globalmente grandes. Hoje é muito isso também. Né? A gente sente que os problemas são bem mais comuns do que antes. Não só porque o mundo está mais aberto, mas a gente chegou num ponto tecnológico, vamos dizer assim, de sociedade, que a gente começa a ter os mesmos gargalos. Mais ou menos. Então, vou te dar um exemplo lá de casa da Fischer para você entender. Uma startup que a gente criou chama Octa, uma plataforma de reciclagem automotiva de carros. Tá? E venda de peças usadas de carros. Desmanche. Eu nunca na vida achei que eu ia estar num negócio ligado a desmanche. Não. Nunca. Imagino que não, depois do que você contou aqui. O que acontece o Arthur, empreendedor desse setor,
líder, referência nesse setor, veio transformando o setor nos últimos 10 anos, viu que o setor tinha que ser muito maior do que ele é no Brasil, e muito mais profissional. E para isso acontecer, tem que colocar tecnologia no setor e conectar, e criar uma plataforma que conecte todos os entes do setor. Essa foi a visão do Arthur, e a gente já como Fischer transformando ela no que é a Octa. Agora, o Arthur veio muito falando, pô, o Brasil tem que transformar e outros países já se transformaram, mas a gente não tinha magnitude do que era isso. E a gente foi investigar e é um problema global e está totalmente ligado ao compromisso do setor automotivo em net zero. Então você vê que você começa por um problema micro, num setor específico no Brasil e meio negligenciado, desmanche, mas ele está totalmente ligado à tendência que você está falando, que as grandes cadeias não podem gerar pegada de carbono, elas têm que buscar ser net zero, que é ser pelo menos neutra na pegada de carbono, e como repensar suas cadeias para isso. Então a cadeia automotiva, que é uma cadeia linear, que é só produzir, e depois que produz é o problema da sociedade, Exato. Começou a ter consciência que ela também é corresponsável pelo final de vida dos veículos. Um abraço ao pessoal de ESG, do Capitalismo Consciente, que já passou por aqui. Total. Beijo para você. Total, exatamente isso. Então, a gente começou com essa visão meio que micro do setor, de fomentar um setor que depois a gente foi fazer as contas e pode ser um setor de 40 bilhões de reais no Brasil, mas que está totalmente integrado com as discussões globais do setor automotivo. Então a gente foi evoluindo não só a Octa como negócio, mas conhecendo mais sobre o que acontecia nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. A gente foi convidado para conhecer como é o mercado japonês, que já recicla mais de 95% da frota e dos materiais dos veículos. A gente começou a trocar com o governo, muito do Arthur ter essa vivência de troca. E o governo, principalmente o MIDIC, começou a implementar esse conceito de economia circular de veículos nas suas políticas do setor automotivo. Fez isso no primeiro projeto de Renovar, de 2022 e 2023, de renovação de frota, e fez agora no projeto de 23 e 24, que chama Mover, de redução da pegada de carbono do setor automotivo, que está sendo para ser implementado. Então, a gente está com uma discussão muito próxima com o governo e o setor automotivo, que até divulgando aqui, a partir de 2025, as montadoras vão ter cota de reciclagem de veículo para cumprir. Tudo indica 1 para 10. Então, de 10 veículos que ela produz, ela vai ter que reciclar um veículo. E a gente, Octa e o setor de desmanches, vai ser o viabilizador dessa cota. Claro, porque você imagina a linha de produção, o impacto que isso vai ter para esses caras também fazerem isso in-house. Não consegue. Então a gente foi educando, seja o MEDIC e o setor de montadoras, para entender que eles poderiam comprar certificados de que alguém outro que reciclou esse veículo e destinou, que é geralmente um frotista que tem um veículo de meia vida ou final de vida, que gera um certificado de desmontagem pelo desmanche, emitido e feito pelo desmanche. A gente viabiliza tecnicamente todo esse processo e a montadora vai lá e compra esse certificado. Ou seja, você tem um gargalo da sociedade, você tem um gargalo na indústria e você tem uma questão de propósito junto. Total. E isso a gente começou a ver que é totalmente o teu ponto de propósito, que é, então, não só achar grandes problemas, mas desenvolver isso como propósito, mas principalmente isso vai ser quase a força motriz de atração de time e de atração de investimento. Porque as pessoas estão buscando, seja profissionalmente, seja como um olhar de investidor, grandes transformações e querem fomentar essas grandes transformações da sociedade. Querem fazer parte Querem fazer parte da sua forma, do seu jeito, da sua condição de participar. Então, está casando então com a gente como Venture Builder, começou a entender que a gente podia ser esse estruturador e pavimentador desses grandes negócios e agregador, seja do empreendedor, seja do time,
seja do investidor. Então, por isso que você estava falando sobre Venture Capital. Venture Capital, às vezes eu brinco que ele está do outro lado da mesa, mas é o meu parceiro, porque Sim. ele vai investir nos negócios que a gente cria com o empreendedor e com o time. Você só é o girino antes do sapo. Com todo respeito. Mas é isso, Sim. na evolução Sim. da brincadeira. Sim. No aspecto pessoas, Uhum. que a gente já tocou aqui, aliás, você contou uma belíssima história tua e da tua família, qual o olhar hoje que você tem que ter? Porque assim, você já me deu um olhar forte aqui da viabilidade do negócio, do impacto Sim. disso na sociedade, na indústria, perenidade, resolver problemas que estão aí pelo mundo, que tem impacto, né? Sim. De certa forma tecnológico, estou Sim. dentro do guarda-chuva tecnológico. Sim. O empreendedor você tem, Isso. a ideia você tem um mapeamento do problema, do que seria Isso. esse ecossistema. Isso. Só que para esse ecossistema andar, você precisa de pessoas em determinadas cadeiras. Isso. Aí, puxando a sardinha para o meu lado, que trabalho com recrutamento de pessoas, eu queria aprender contigo o teu olhar na cadeira que você está para preencher Sim. essas lacunas do ponto de vista dos ativos humanos, que são os principais ativos para esse negócio andar. Como é que você estrutura? É uma pergunta difícil, eu sei, e talvez extensa. Extensa é porque, né, só cronometrar. Mas, que tipo de olhar você tem que ter hoje, já versado nisso, né? De gente que realmente vai fazer esse tipo de coisa acontecer? Porque essas pessoas também têm que ser multidisciplinares. Sim. Por mais conhecimento técnico que elas Sim. tenham, se não tiver visão do todo e ter percorrido, de certa Sim. forma, uma história que é mais salada do que Sim. algo pré-programado. É isso. Né? É isso. Como é que isso acontece? Eu acho que tem um olhar sempre técnico e tem um olhar cada vez maior, que a gente está mais consciente dessa parte mais humana, do jeito que a pessoa vê a vida, né? Da parte técnica, a gente precisa entender se esse profissional ele é puramente técnico de software, de programação técnica, se ele sabe métodos de construção de produto, que são coisas diferentes, ou se ele é um cara mais de vendas e negócio, tá? Geralmente são esses três pilares aqui de técnica. O desenvolvedor, o cara mais perfil clássico de desenvolvedor, o cara que sabe metodologias ágeis de construção de produto, e o cara que sabe se relacionar com o mercado e com o cliente, ouvir bastante, que nem eu dei o meu exemplo, não fui eu que criei o vírus de carga, foi o meu cliente que criou. Eu aprendi com ele para daí ver os concorrentes, claramente, mas o mercado é gigante, não tinha problema nenhum. Até pedi indicação para o Serginho, que é o cara, meu primeiro cliente, para contar dessa nova ideia de como resolver esse problema aqui naquele área de vírus de carga e trazer para dentro de casa, porque daí o cara de produto com método e o cara que sabe codar vão construir o software, a tecnologia que vão resolver esse problema. Geralmente tem essa tríade aqui, tecnicamente falando, tá? Da parte de habilidade de pessoas, a gente busca bastante duas coisas, tá? Ownership, assim, propriedade, autonomia. O cara é dono do problema. Manda para mim que eu resolvo. Uhum. Em startup, não tem departamento, não tem setor, não tem o time daquele. É todo mundo junto e misturado. É bololô. É organizar o bololô. Bololô. Então, e cada dia é uma luta. Então você precisa saber quem tá com cada bastão e quem pegou o bastão vai resolver. Então o cara tem que ter autonomia e ownership, que é propriedade que vai resolver. Tá? O segundo é ter essa curiosidade intelectual de saber que cada problema ele pode ser único, mas tem um lugar que você vai investigar de como resolver ele. Pode ser do dia de ontem, pode ser de 1 mês atrás, 3 meses atrás, pode ser de um concorrente, pode ser de uma coisa que você leu dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, mas vai atrás, tem a curiosidade intelectual para aprender e ter a dica de onde você vai buscar esse conhecimento. Ou seja, não só o repertório é suficiente. Não, você precisa ter a curiosidade tem que ter a intelectual. curiosidade Você precisa ir intelectual. atrás. Tem a Precisa ir questão atrás. do movimento. Isso.
E como daí isso bastante no território de tecnologia e software, tudo isso que a gente está falando são coisas muito abstratas. É muito diferente do empreendedor de economia real, que é o que tem para hoje, eu vou lá para dentro do galpão e resolvo, Claro. eu vou lá para dentro da loja e resolvo. Aqui é muito no código, no software, entendeu? Ou em ferramentas tecnológicas. Então, tem um quê, daí é um terceiro componente, que é essa cabeça bastante analítica, de decifrar o problema, tentar decompor esse jargão em dados ou em alguma análise, para pelo menos rapidamente saber o caminho que você vai buscar a solução. Ligado a tudo isso, tem bastante essa resiliência ou a tolerância ao fracasso. Tem pequeno fracasso e tem grande fracasso. Todos são importantes. No sentido que, pô, hoje eu estou com um problema lá num negócio e a gente está tentando fazer uma venda via WhatsApp e ela não está indo como a gente está imaginando. Pô, eu pensei já 5 vezes como resolver esse problema e mudou um pouquinho o ponteiro. Tudo bem. Sabe assim? Continua. Tudo bem, continua. O importante é que dia a dia a gente está caminhando um pouco para frente e não está indo para trás. Se porventura ir para trás, porra, o que aconteceu que eu fiz errado aqui? Ter a capacidade analítica para decompor o erro. Mas o que acontece é que muitas vezes você está indo para frente e daí você bate com a exponencialidade. O que significa isso? Pô, eu estou fazendo 10 vendas a semana. Eu tenho que ir para 15 vendas a semana, 20 vendas a semana. Exponencialidade é você ir para 200 vendas a semana. Porque daqui a pouco você está em 300. Então, tua referência mental, que era 10, e porra, você estava lutando para fazer 20, você está em 300. No intervalo de meses. É outra noção de escala das coisas. Eu estava outro dia até fazendo uma palestra numa área de inovação de um grande banco. E eles fizeram um evento híbrido. Tinha espaço para 100 pessoas e tinha todo o banco participando. E eu estava tentando explicar o que é escalabilidade, o que é exponencialidade. Eu imagino assim, a gente está com esse banco, o banco acho que tem 5 mil pessoas físicas em São Paulo. Tinha 100 pessoas ali. Imagina que tu não está gostando do evento e vem os 5 mil. Você não está preparado para os 5 mil, mas é sinal de sucesso. O que você vai fazer se vierem 5 mil aqui no prédio? Na área de escritórios cabia umas 500 pessoas, tinha 100 no anfiteatro e tem 5 mil em São Paulo. E se vier 5 mil? Você tem que estar preparado para isso. Isso é viver em exponencialidade. E rapidamente saber que você tem que reagir e o negócio vai mudar para esse novo patamar. Então, essa outra dimensão das pessoas é saber que você está trabalhando para isso, mas quando você estiver nesse momento vai ser ruim. Vai ser ruim de novo, para depois você ficar bom. E depois vai ficar ruim de novo. E depois vai ficar bom. Então, essa mudança, essa agilidade mental de viver, seja com a dor ou com o fracasso, a gente fala muito de resiliência, mas é uma resiliência diferente, né? Porque é um desconforto. A gente também fala lá na Fischer que é você viver sempre com uma casa em obra. Todo mundo que fez intimidade com o desconforto. Intimidade. Desenvolver intimidade com o desconforto. Perfeito, perfeito. Sabe assim, você tem. Então, em algum momento fez reforma, viveu uma reforma em casa. Sim. Não vê a hora de acabar. É. Imagina a tua vida ser isso para sempre. Aquele barulho. Alguma coisa. O pó, talvez um desconforto grave, porque faz mal para a saúde. Sim. Pó, barulho. Agora você olhar e falar, puta, aquela parede tá torta e eu não vou conseguir resolver, mas eu tô adorando o apartamento. Mas eu vou viver com isso. Entendeu? Ou a cozinha não tá pronta e, pô, tem que trabalhar nessa cozinha porque é o que eu tenho para hoje. Agora, você falou um negócio que eu achei super interessante. Então, a diferença da escalabilidade para a exponenciabilidade, qual é a essência dessa diferença? Uma escalabilidade é a parte mais de infra, de você saber os passos de infra tecnológica que vão suportar a escalabilidade. Então, a infra ela pode crescer, que a gente chama em PA, para suportar uma exponencialidade em PG. Ok. Era o exemplo que você estava dando das 10 vendas semanais se transformarem em 300. Isso. O mesmo software que eu montei aguenta tranquilamente 300.
Não sei se vai aguentar 5.000. Daí eu tenho que escalar e ir para 5.000. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando você olha hoje, a gente estava falando do empreendedor, né? Da conotação do empreendedorismo, como mudou e etc e tal. Quando a gente olha para as gerações mais novas, por exemplo, na nossa época, tinha lá a capa da Exame, capa da Veja, não sei o quê, você tinha lá o programa de trainees, era a ambição de todo mundo, quer trabalhar na Vale, quer trabalhar na Petrobras, quer trabalhar não sei o quê, não é a mesma sensação que a gente tem hoje em relação ao jovem. O jovem não acha isso lindo, maravilhoso. Talvez porque nem conheça, mas não é exatamente esse caminho só a percorrer, ele tem outros caminhos. E um dos caminhos que você vê muito na boca desse povo, dessa galera, é o empreendedorismo. Eu quero empreender, eu quero ter um negócio, eu quero ter uma marca, eu quero criar algo de alto impacto, etc. E tal. Obviamente você não tem uma barraquinha na rua, na zona sul de São Paulo, seja lá qualquer região, para fazer fila para receber essas pessoas. Mas eu imagino que essa turma faça approaches com vocês. De contato, de repente você até faz isso de forma voluntária em algum momento, etc. Quais são, para quem está nos ouvindo, independente do estágio de vida, vai ter gente da geração X nos ouvindo e está querendo empreender, etc. e tal, que você vê de largada, que é um no-no para seguir nesse projeto, independente de qual for, claro, dentro do ambiente de tecnologia. E acho que tem duas coisas pra gente. Uma é até um jargão, mas é muita verdade. O cara tá apaixonado pela solução e não pelo problema. Apaixonado pela solução e não. Ele fica tentando empurrar ou o que ele criou, ou o que ele acha que é a solução para os problemas do mundo. Então, uma jornada muito egóica aqui também. Assim, olha, eu criei uma coisa que vai resolver os problemas do mundo. Olha, mundo, olha. Isso a gente já não gosta muito. A segunda coisa é se o cara joga o jogo muito sozinho. Porque o jogo é muito coletivo. Seja da construção do time, seja da complexidade depois de você trazer investidores, seja a complexidade dos clientes que vão mudando. O cliente que é hoje não obrigatoriamente vai ser amanhã, e vai ser talvez o depois da manhã vai ser uma junção de outros clientes. Então tem que ser uma pessoa que joga muito pro coletivo e muito aberto a diferenças e diversidade no sentido mais puro da palavra, assim. Muito aberto a pessoas e ouvir pessoas e aprender com pessoas. Então nos dois lados, se o cara a jornada a gente vai aprendendo muito egóica, muito centrado em si, isso já não é com a gente. Tá? Então foi essas duas coisas que a gente foi meio que aprendendo, que é o no de duas formas. Né? Se eu sou um cara de venture capital mesmo, tá? Puro. Sim. Você conseguiria me dizer, de forma estimada, o quanto a passagem por um venture builder percentualmente aumenta a taxa de sucesso desse negócio? A gente está compilando esses dados porque a prática de venture building é super recente. A gente, na verdade, está dentro de um grupo que é uma rede global de venture builders. A gente foi convidado. Como é que ela chama? Chama GSSN, Global Startup Studio Network. Podem dar um Google e tem bastante material. Está cada vez mais surgindo material sobre essa prática. Tá? Coisa muito nova. Segundo esse estudo que foi feito entre 21 e 22, startups feitas por venture building chegam 2 vezes mais rápido no estágio Series A e cerca de 3 vezes tem mais sucesso ao chegar ao Series A. Então não só ela tem mais sucesso, como ela tem sustentabilidade nesse sucesso. E ela é mais rápida em todo esse processo de construção. Então ela não só é mais resiliente, como eu falei, como também o processo é mais eficiente, porque se é mais rápido, ele precisa de menos dinheiro, tudo indica que ele está crescendo mais rápido que as práticas de mercado.
Para ter resiliência, a gente precisa de uma boa dose de equilíbrio, né? Eu acredito muito nisso. A Sim. gente precisa beber de outras fontes, se reequilibrar. Como é que você faz isso? Porque é um negócio que eu costumo perguntar, porque é uma curiosidade pessoal e o pessoal me pede aqui. Porque assim, você vive negócios que são muito intensos. Sim. Você está colado em empreendedor, você está formando times, você tem que trazer escalabilidade, você tem que trazer exponenciabilidade antes disso, etc. Como é que o Daniel se equilibra no dia a dia do ponto de vista das atividades dele? Você bloqueia a agenda, você pratica algum esporte e de onde você bebe de inspiração? Ou você é aquele cara que, assim como lá na adolescência, óbvio que isso nunca vai fugir do teu perfil, de comer revista, comer internet, comer jornal, etc. e tal, mas assim, o que você busca de leitura? Porque a nossa turma aqui é Sim. ávida por livro, por Sim, dica de sim, leitura, de sim, série, sim. fontes de inspiração. Para onde você vai? Então, para equilíbrio mental, né? É, confesso que é uma coisa que eu estou evoluindo, porque realmente tem muita concorrência de exercício mental. Acho que para mim uma parte muito importante é conseguir equilibrar com a vida da pessoa e com a família. Para mim, a família é minha esposa, grande parceira que apoia em todas essas jornadas, meus filhos. Eu quero estar muito próximo deles e conseguir ter espaço. Eu não quero ser, e busco não ser esse empreendedor de virar longas horas. A gente já viveu isso há 20 anos atrás. Essa Sim. referência não é para mim mais. E a Eu gente tem quero ser. inúmeros exemplos de que isso Isso não dá terminou ruim, legal. dá ruim, dá ruim. Então, no dia a dia, eu sou muito, muito organizado. Quem trabalha comigo sabe. Eu meio que bloqueio a agenda. Eu pinto com cores as agendas de cada um dos negócios e presto muita atenção como eu estou distribuindo meu tempo para a ficha e para os nossos negócios. Eu sou meio freak A nisso. ponto de interromper mesmo. Eu não interrompo, Você deixa eu fluir, deixo mas você é fluir. consciente de que você vai ter que Isso, dedicar e aquilo. daí eu vou. Mas uma coisa que eu faço, eu tento começar muito cedo no trabalho e eu tento sair por volta das 7, 7:30. Porque eu quero estar com os meus filhos e eu colocar eles para dormir em casa. Tá? Isso é meio que a semana, assim. Além disso, até bastante com a ajuda da minha esposa, a gente começou meio que também se organizar a praticar esporte, fazer exercício físico 3 a 4 vezes por semana. Então tenho o meu futebol, sempre gostei de jogar futebol. Tô tentando voltar a jogar vôlei, joguei vôlei. Além de tentar fazer físio, academia, que é uma coisa importante. E comecei a criar um hobby novo, que até que usei aqui com o entrevistado teu. Tô aprendendo a fazer aula de vela. Muito legal. Porque eu sempre tento também incluir uma coisa, aprender uma coisa totalmente fora. E tem um termo americano, mas é me colocar num lugar de beginner's mind. Beginner's mind. Aprender uma coisa sempre do zero. Eu acabei descobrindo que isso é uma coisa que me faz muito bem. Tem anos em anos achar uma coisa que é beginner's mind, assim, para mim. Então, por exemplo, quando eu estava na primeira jornada empreendedora com bastante estresse, eu falei, preciso voltar a tocar instrumento. Não é que eu tocava, mas sabia um Sim. pouquinho de infância, mas eu quero tocar um instrumento diferente. Fui aprender a tocar trompete. Trompete. Eu achei que você ia falar cítara. Falei, Sim, né? lascou. Não, mas uma coisa assim. Então, achar essas coisas muito diferentes ativa outros lugares da cabeça que você consegue sair rapidamente dos problemas mundanos que você tá. Então isso meio que eu comigo mesmo. Tem essa outra coisa que você notou muito bem, que eu gosto bastante de ler, é encaixar pequenos horários de leitura. Hoje em dia eu consumo livro de duas formas. Eu leio um pouquinho à noite e eu ouço audiolivros também No no trânsito. trânsito. Tá. No trânsito. Tem que ser tipos de livros diferentes. E agora eu estou lendo um livro sobre a história dos estúdios de cinema, Ah, é? que Conta. chama The Genius of the System. É um livro relativamente raro de achar em inglês, que eu consegui no Kindle. Me deram essa dica e realmente ele conta a formação da indústria de cinema em Hollywood a partir dos anos 20. Que legal. Você sabe que eu estava vendo outro dia o documentário do Ferragamo? Não Sim, sei se você viu. não. E esse cara se criou
fazendo como imigrante muito jovem, criança. Não quero estragar aqui, não dar spoiler, etc e tal, mas o cara fazendo sapato para as estrelas de Hollywood na fundação de Hollywood, porque a indústria do cinema nem ficava lá. Incrível a história do cara e da formação do cinema, então acho que casa um pouco. Isso é fascinante. Fascinante. Então, pô, uma indústria global que todo mundo agora é impactado. Claro. Tô tentando... comportamento no mundo inteiro. Exatamente. Como foi lá o comecinho. E não é à toa que nos Estados Unidos a Venture Building chama Startup Studio. Startup Studio. Então fui ver um pouquinho como foram esses primeiros estúdios. Porque o americano tem essa coisa do estúdio. Né? É isso. Tudo é um estúdio. É um estúdio. E esse é um livro. E outro livro que eu estou ouvindo é o do Charlie Munger. Acho que é Poor Charlie's Almanac. Poor Charlie's Almanac? Acho que é esse o livro, eu tô no áudio, eu tô sem a colinha aqui. A gente acha na edição. A gente acha e coloca na audição. E, putz, o Charlie Munger, o sócio de vida do Warren Buffett, né? Sim. Os dois se reencontraram na vida e tiveram muito sucesso. Mas ele é um cara que começou do nada. Ele praticamente não conseguiu terminar a faculdade. Ele conseguiu faculdade porque o que ele fez de faculdade foi no programa do exército americano, mas tudo indica que ele é superdotado e brilhante. Ele conseguiu passar na escola de direito americana, em Harvard. Ele conseguiu passar em Harvard e conseguiram aceitar ele mesmo sem o título de faculdade, de tão especial que ele era. E daí ele foi criando fortuna a partir daí do zero, até se ele reencontrou, alguns anos depois, ele é mais velho que o Warren Buffett. Ele é mais velho. Mas eles são da mesma cidade, e eles trabalharam, o Charlie trabalhou na lojinha da família, do pai do Warren, porque tinha que trabalhar para sustentar como criança. Eles se reencontraram por ser da mesma cidade. É isso. E daí ele conta, e é um agregado, tem então esse começo do livro, essa história da vida dele, e depois eles fizeram um catálogo, acho que de 14 talks que ele teve, destilando a forma dele pensar sobre negócio e sobre a vida. Olha que legal, você tem prazer por ler boas histórias. Né? É isso mesmo. Acho que isso tem um impacto muito positivo no que você faz, porque você também é um caçador de boas histórias. Né? E quando essa história também não é tão boa, você ajuda ela a ficar melhor, né? Tentamos, né? Exato. Cara, Dani, só posso te agradecer, cara. Que papo legal. Obrigado por ter vindo. Acho que você vai impactar positivamente muita gente e muitos negócios. Acho que a tua visão é muito peculiar e humana sobre esse ambiente, e acho que as pessoas deturpam um pouco também isso. Acho que elas acham que esse ambiente não é humano, pelo contrário, ele é extremamente, como é que eu posso te dizer, pragmático, vamos dizer assim. Claro que ele tem um lado pragmático muito grande, mas você não constrói nada sem pessoas, e sem principalmente aquilo que você falou da natureza da diversidade, que é a diversidade de pensamento, e de background, e de contribuição, e de gente que gosta de conviver nesse tipo de ambiente. Então acho super legal, acho que é um mega ensinamento para o negócio. Obrigado de novo, cara. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo episódio da nova temporada do Café com Sal, terceira, reformulada, recolorida, alguma coisa, escolham o que vocês quiserem. Um prazer de novo ter o carinho e a audiência de vocês. Vocês nos acompanham como sempre, tanto no Spotify quanto no YouTube, os cortes no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. A gente agradece novamente aos nossos apoiadores, o pessoal do Life Mix e do Venturos. Um beijo em todos e até o próximo episódio. Tchau. Podcast Café com Sal, terceira temporada.